Há 2 semanas, é na 2 ou na 3? Na 3. Há 2 semanas, Jonas Lucas Alves Dias, de 55 anos, ganhou de um prêmio, foi ganhador de um prêmio de 47 milhões em sorteio da Mega Sena. Em 2020, foi morto após sequestro em Hortolândia, interior de São Paulo. A vítima não deixou esposa, filhos ou pais vivos. Os únicos irmãos são herdeiros da fortuna, mas colocar a mão nesse dinheiro todo parece ser muito difícil, muito mais difícil do que imaginamos. O processo de inventário da herança pode levar anos ou até mesmo nunca ser concluído. Olha só como proceder em casos semelhantes. Quem vai explicar tudo pra gente é a nossa querida advogada Sandra Daniotti. Ei, doutora Sandra, Regina, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde, Regina. Tudo bem? Tudo bem. Mas pode uma herança ficar ali sem nunca ninguém conseguir colocar, pôr a mão? Quando Até há litígio muito grande, muita briga, E vai sempre pra onde? fica difícil. Então, tem que fazer a partilha adequadamente. Tem que respeitar a lei, tem que respeitar o direito dos herdeiros, se é que existem, né? Porque a lei, ela prevê um rol de pessoas que têm direito a receber essa herança. O que a herança é? Um conjunto de bens deixado por aquele que faleceu e que tem que dividir. Ou bens ou dívidas? Dívidas, mas assim, não se herda dívidas, mas fica-se responsável, o espólio é responsável pelas dívidas, e aí cada herdeiro vai responder pelas dívidas de acordo com quem é o que receber. Então, assim, você não vai pagar com seus bens particulares, isso é importante saber também. Ah, eu não sabia. Esse é o grande pavor das pessoas. Eles perguntam, mas doutora, ele tinha dívida, ela tinha dívida, a gente vai ter que pagar as dívidas? Vai ter que pagar, mas quem paga? O espólio. Então, veja, o que acontece nessas discussões que demoram muitos anos? Porque os herdeiros não concordam eventualmente com a partilha, às vezes um herdeiro esconde um patrimônio, então diz assim, não era só isso, tinha mais coisas. E aí vai se enrolando essa situação, vai rolando, vai demorando e as pessoas vão ficando muito estressadas com isso. No caso desse moço, ele tinha ali uma bolada de dinheiro, Sim. que ganhou tudo certinho, tudo bonitinho, até onde eu consegui acompanhar. Era um moço muito bem quisto e muito bem visto, porque continuou levando uma vida como sempre levou. Sim. Tá tudo certinho. Foram Muito lá, simples. muito simples, acabaram com a história e tal. O dinheiro tá parado, ninguém consegue pôr a mão e pode ser que não consiga nunca. É isso? Consegue, Ah. mas tem que ter as orientações jurídicas adequadas. Então, por exemplo, o que é triste dessa história é porque ele é uma pessoa muito simples, ele não se preocupou que podia ter pessoas interessadas no dinheiro, como aconteceu, foi torturado e tudo mais. O que se pode fazer? Pelo que eu li e entendi a história, não era casado, também não vivia em regime de união estável com ninguém, o que isso modificaria muito a situação se tivesse casado, esposa ou esposo, hoje, né, a gente já sabe que é assim, ou companheiro ou companheira, e também não tinha filhos. Peraí, se ele tivesse um relacionamento com alguém, um Sim. relacionamento mais duradouro e tal, esse alguém já poderia pleitear o direito à herança. Direito, então ele teria direito à ameação ou herança, dependendo do regime de casamento e da união. Por isso que é muito importante, quando você decide se casar, quando você decide se juntar... Ter um relacionamento. Então, você decidir qual vai ser o regime de bens, porque é ele que vai dizer, no caso de morte, como é que fica os seus bens. Não fiz nada, mas tenho ali um relacionamento de muitos anos. Então, um relacionamento de união estável, que você não tem documento nenhum, se você não tem o documento e não elegeu o regime, eleger, que eu digo o seguinte, Escolher. Colocar no papel, escolher o regime e ficar explicadinho ali no papel, que o regime que você escolheu. Se você não fez isso, vai prevalecer o quê? O regime da comunhão parcial de bens. E qual a implicação disso? É esse que é o problema. Então, assim, mas no regime da comunhão parcial de bens, tudo aquilo que nós adquirimos na constância da união é que divide. Metade para cada um. O que vem antes, o que eu já tinha antes desse relacionamento, não partilha, não vai ficar para a pessoa. Não, errado. Porque no caso de falecimento, então, esta pessoa não tem direito à meação. Meação o que é? É a metade que já é dela. Não tem a meação. Mas tem direito aqui, Regina, herança. Então, e como que vai ser essa herança?
ela concorre com os demais herdeiros. Vamos supor que essa pessoa, ele tivesse se juntado, esse ganhador, feliz ganhador, que infelizmente não Veio a pensou falecer. nesta situação, eles tivessem um relacionamento de união estável sem dizer qual era o regime. Ok, mas fica comprovado que realmente tinha. Se ele ganhou essa bolada, nessa constância dessa união, esta pessoa, com o falecimento dele, vai ter direito e vai, no caso, vai isolar todos os outros. Ela seria a única pessoa que vai receber. A única herdeira de 100%. Ela receberia 100%. Salvo se ele tivesse mãe viva, pai vivo. Tá. Em caso dele ter irmãos, que eu acho que tinha, os irmãos então têm direito? Então, vamos lá. Não tinha Na ninguém, ordem. nem filho, nem Na ninguém. ordem, não solteiro. tem herdeiros os filhos, não tem ascendentes vivos, pai e mãe. Se tivesse, iria pro pai e pra mãe. Para o pai e para a mãe, dividindo com o companheiro ou companheira. Não tem os filhos, que são os diretos que Isso. derrubaria todo o resto, né? Não era casado, não tinha companheiro. Não tem pais. Não tem ninguém, não tem herdeiros nenhum, herdeiros necessários. Então vamos para quê? Para os colaterais. Então vamos seguir na linha assim, colateral. Então vamos lá. Os irmãos, os sobrinhos, primos, tios, né? Então vamos procurar nesta linha dos colaterais quem são os mais próximos. A ideia é que fique na família o dinheiro, Isso, então. os mais próximos derrubam os mais distantes. distantes, tá? Então, assim, sempre entendendo que sobrinhos pode substituir os pais, né? Os irmãos Se não tiver, falecidos. vai pro sobrinho. Sim, vai pro sobrinho. Então, sempre assim. Então, eles têm direito legal de receber essa herança. Isso pode ser discutido? Vai ser discutido e vai ser dividido. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Me parece que são 2 irmãos e que vai ficar 50% para cada um. A briga pode acontecer, por quê? No sentido de terem que fazer prova, mas a briga pode acontecer assim, olha, eu quero 70% disso aqui, eu quero essa fazenda, não, eu não quero, essa fazenda Tá, na vale mais. escolha dos bens. Isso. Agora, a gente viu no processo sucessório lá da rainha, que morreu e tal, não sei o quê, quem tem direito ao trono, então o filho primeiro tem direito a... Na questão da herança, algum filho tem mais direito que o outro ou o direito é igual? Nenhum filho tem direito mais do que o outro. Então, se eu tiver 4 Direito filhos, é sempre divide por igual. 4. Só que aí, como no direito, nada é... Bem né? assim. Bem assim. Então, veja, se eu quero que um dos meus filhos receba um pouco a mais, porque prestou mais serviços para mim, Enfim, porque... cuidou de mim, ou porque eu quero. Então, assim, você pode doar, você pode antecipar até 50% da sua parte disponível. O que a gente fala disponível? Que não vai bater nessa questão da legítima, do direito dos herdeiros. Porque metade é sempre para os... Então, vamos supor, eu tenho 4 filhos. Metade é deles. Quando falecer. Quando falecer, metade é deles. Só que esse primeiro filho eu queria dar mais e tal, e não sei o quê. Então, eu dou para esse filho, em vida... Doar em vida, olha só, Regina, significa antecipação de herança. Então, veja, precisa tomar cuidado com essa doação, porque para que seja tudo bacana, tem que ter a anuência, tem que ter a concordância dos outros. Ixi, complicou. Se esbarrar na legítima, pode ser anulado. Então eu posso deixar em testamento? Testamento. Mas só 50%, porque os outros 50% são dos 4. Vamos supor, ele tem imagine uma laranja, uma maçã. Isso. Então, você é casado, então metade é da sua esposa, é dela, é meação. Ela já tem isso. Faleceu, o que vai abrir a sucessão? Dos 50%, a outra metade. Desta metade, ele pode dispor dela toda? Não, ele só pode dispor de metade da sua parte. Metade da maçã, ele pode dispor da metade e dizer o seguinte, num testamento. 1/4 da maçã, então. Eu quero que o filho X receba uma porcentagem maior. Então, desde que seja esse 50% da parte disponível, pode fazer. Aí você diz, mas e se ele quiser fazer mais? Ele pode fazer o que ele quiser, colocar no papel, só que se os demais herdeiros vão brigar, não concordar, aí é que tem aquela demora. Agora, não tenho ninguém, né? No caso de ser casado, metade é para a parte que fica. Não tenho ninguém, sou viúva, solteira e tal. Aí eu disponho do 100%. 100%. Metade...
Eu Como é que posso funciona a maçã? deixar A historinha da maçã é legal, que a gente visualiza. Não é? Eu sempre faço isso quando eu estou conversando com a parte, eu porque digo, é olha, ruim vamos de pegar entender. uma maçã. Isso. Então vamos dividir, porque aí você visualiza e entende. Então você não tem ninguém, não é casado, Mas não tem tem filho. filhos, não tem herdeiros legítimos, não tem obrigatórios, não tem irmãos, não tem ascendentes. Então o que vai fazer? Você pode dispor desses 60% num testamento e dizer assim, eu quero doar para uma casa de caridade. 60%? Quero doar para 100%. Ah. Para um hospital do câncer, eu posso fazer? Pode. Não, mas supondo que eu sou sozinha e tenho 2 filhas. Aí já é diferente. Você tem 2 filhas, você tem os herdeiros necessários, que são as filhas. Então você não pode doar 100%, porque você vai esbarrar o quê? Na legítima, no direito das suas 2 filhas. Mas você pode dispor de 50% dessa parte disponível, que não vai ter problema nenhum e elas não vão poder brigar por isso. Eu quis doar, eu posso doar, o patrimônio é meu e eu vou doar 50% daquilo que eu tenho. O patrimônio é meu mais ou menos, porque 50% eu não posso pôr a mão. Pois dos é, herdeiros. Regina, existe uma grande discussão sobre Não é? isso. Ou Porque tem por filhos exemplo, e filhos, tem pais e pais. é a mesma coisa, que se casa hoje com 70 anos, você tem que eleger o da separação obrigatória de... Está na lei, obrigatória de bens, senão não casa. Então, assim, por quê? Então, na verdade, existe esse enriquecimento, né, dos nossos direitos. Então, hoje existe uma grande discussão para falar, escuta, hoje uma pessoa de 70 anos, ela é, bacana. Exatamente, ativa em E todos ela os pode sentidos. dizer o que ela quer que faça com o patrimônio que ela lutou a vida inteira. É uma discussão. Só que pela lei, não. Porque antes era 60, passou a 70, a lei não Como permite diz uma isso. amiga minha, vamos gastar tudo em vida, Regina? Porque- Acho ótimo. Vamos gastar tudo em vida, Acho ninguém ótimo, briga. porque essa questão não precisa guardar nada É, para vamos gastar herdeiro. Se tudo em você vida. gastar tudo, tudo bem, gastou em vida Não com tem você. briga, ficam as memórias. Tem perguntas do pessoal de casa, doutora Sandra Daniotti. Pedro, se o imóvel irregular e não está em nome do falecido, pode ser arrolado no inventário? Ixi, é rolo, Vamos hein? lá, o que é um imóvel irregular? Isso. Tem uma decisão agora fortíssima, no sentido recente até, de que pode sim permanecer, porque são aqueles imóveis, Regina, que você adquiriu, fez um documento de gaveta, vamos dizer assim. Lembra aquela história do documento de gaveta? Ah, mas eu não registrei, mas eu fiz um documento de gaveta. Tem validade? Ora, um negócio jurídico. Agora, diz assim, mas para você ter o imóvel ser seu mesmo, tem que ter o registro no cartório de imóveis. Ah, concordo que plenamente perfeito, juridicamente, mas você tem, de fato, você pagou, você tem as notas promissórias pagas e tudo mais. Este imóvel, antes nós tínhamos muita dificuldade, vai colocar no inventário, mas eu não tenho o título, eu não tenho a escritura definitiva, eu não tenho esse documento registrado em cartório. Hoje você pode sim tudo fazer, vale. colocar no inventário, ainda que tenha, mas explicar tudo muito bem, direitinho. Então vamos lá, o que é documento de gaveta? O documento de gaveta é um contrato que você faz sem levar a registro. Então, você vende para mim Entre nós um duas. imóvel. Ah, olha, Regina, confio em você, você confia em mim. Você vende para mim por R$200 mil um terreno. Eu vou te pagar, tá, Regina? Eu vou te pagar em 10 notas promissórias de 20. Concorda? Concorda. Vamos assinar? Vamos assinar. Quando começa a pagar? Ó, dia 10 do mês que vem eu começo a pagar. Então, eu vou te pagar em 10 vezes, eu tenho esse vínculo, né? Esse acordo com você de cavalheiros, vamos dizer assim, e vamos colocar no papel, tudo bem? Tudo bem. Eu vou te dar a posse do imóvel já com o pagamento da primeira parcela. Eu pego a chave, já vou construir minha casa lá naquele terreno, tá, mas aí eu não levei para colocar isso no registro, na certidão de registro de imóveis. O contrato de gaveta entre as partes, vendeu, comprou, fez. Para concluir o processo, eu tenho que pegar este documento, levar no cartório para passar para o meu nome. Isso. O certo é isso. E que isso custa. Custa. Por isso que as pessoas acabam deixando, não tomam as providências ou espera terminar de pagar para depois transferir. Então, Pode entre estar isso na comprador e cláusula. vendedora está tudo certo, mas para as vias legais o imóvel ainda é seu. O problema acontece quando uma das partes vem a falecer. Aí, então, coloca isso no inventário? Sim, entendo que sim. Porque se você não colocar, vai ficar à deriva. E aí, como é que vai ser? Ingressar com uma... Aí fala assim, mas ingressa com uso capião. Puxa, mas tem os documentos que comprovam. tudo certinho. Ou entrar com uma ação de adjudicação compulsória, justificar isso nos autos do inventário.
Então, dá para fazer. E tem um problema que vai aumentando, porque assim, provavelmente vai ter imposto a pagar sobre esse imóvel, né? E aí você vai ficando inadimplente, de repente o imóvel é perdido. Você sabe que aqui em São Paulo é a maior porcentagem de imposto, que vai de 2% a 8%, dependendo do caso. De IPTU? De Registro imposto de de transmissão. No registro você paga, no registro de imóveis, você paga tudo. É dinheiro. É muito caro. Próxima pergunta da Carla. Qual a importância de fazer um testamento e qual a abrangência do mesmo? Olha, nós vimos aqui agora com esse exemplo desse rapaz que veio a falecer, que não deixou testamento. Ele não planejou, é um planejamento sucessório. Porque você tem bens e eu quero que X valor, 50% desse meu patrimônio, sirva para rendimento, para auxiliar um irmão que é acamado, ou auxiliar numa casa de repouso. Ou minha companheira. Ou minha companheira, exatamente. Então, este é um planejamento sucessório. E o testamento é um das formas de você planejar a sua sucessão muito mais simples, porque o testamento, ele não fica tão caro, você não tem que... Ah, então, foi bom isso. Não tem que pagar imposto para fazer um testamento. Você paga a taxa de testamento, que é de cartório, uma assessoria jurídica de um advogado que você tenha de confiança. Isso é muito importante, Regina. Eu peguei outro dia um testamento, a pessoa foi sozinha e disse assim, olha, eu quero deixar essa conta para X pessoa. Se eu vir a falecer, uma conta, uma aplicação financeira. Muito bem. Só que passou o tempo, ela mudou a conta. Ai. Ela tirou o dinheiro, foi para uma outra conta. Mudou, o número da conta mudou tudo. Aí ela chegou lá e falou assim, doutora, é o seguinte, estou ficando idosa, eu estou preocupada, o que eu faço? Eu falei, não tem problema, deixou no testamento? Deixei, mas a senhora pode me dar? Quando eu li, eu falei, não, realmente, não existe mais isso. Então, essa pessoa, se a senhora vir a falecer, não vai pegar nada. Hoje, ele não vai receber. Ela disse, não me fala a verdade. Então, é importante que você tenha... Exato. Converse com pessoas que possam te orientar, porque teve que fazer um novo documento para constar que está nesta conta ou qualquer outra aplicação financeira que eu tiver na época do falecimento. Mudou tudo. Mudou porque na tudo. hora ali é o que está no papel. A justiça não vai interpretar. É o que Aí tá você no tira papel. o dinheiro e investe em ações. Aí eu já coloco tudo. Regina. Agora, ações, investimentos, qualquer coisa. Senão você restringe. Sim. A pessoa que vai ler não vai saber se você queria... E vai ser analisado e levado a efeito conforme está na letra. Ponto. Isso. Agora, não tenho... Eu, Regina, não tenho relacionamento com ninguém, união estável com ninguém e apenas uma filha, quero que fique tudo para ela. Não há necessidade de fazer ela testamento. É sua herdeira natural, única. E se eu não quiser que vá nada para ela? Não tem como. Só 50%. Tá. Entendeu? Entendi. Beleza? Próxima pergunta, Fabiana. Qual o tempo limite para dar entrada no inventário? Se não entregar no prazo, o que devo fazer? Olha, nós temos na lei a previsão de 60 dias. Então, faleceu... É pouco, hein? Sim. Pouco, porque quando as pessoas, elas acordam, porque é um sofrimento muito grande. Depende, né? Mas, enfim, via de regra... Então, assim, por exemplo, tem caso de filho único, né? Que eu vejo muito isso. A pessoa fica perdida. Então, primeiro passo, procura um profissional para se orientar o que eu preciso. Porque as pessoas têm uma lista, sabe, de documentos. Aí você começa a conversar com a pessoa diz assim, não, mas só tem um apartamento. Aí eu digo, tá bem. Tem carro? Tem um carro. Tem um carro. Tem conta? Tem conta. Qualquer tipo de conta. Que conta, doutora? Ah, tem uma e conta remuneratória, tem conta não, tem aplicação. Previdência privada. Eu tenho que ficar falando tudo isso. Previdência privada. Previdência privada ainda não entra no inventário. É da pessoa, usou. Desde que ele colocou, não esqueçam de colocar o beneficiário. Então lá, você tem uma previdência. Se eu vir a falecer, então eu quero que fique para fulano esse plano. Então, não precisa guardar inventário, já leva a documentação no banco, administrativamente você resolve isso. Administrativo o que é isso? É diretamente no banco, não precisa passar pelo judiciário. Se eu morrer, vai para fulano. Vai para ele. Se eu morrer não, né, gente? Quando eu morrer, porque a morte é uma certeza. Aí, isso aqui, o brasileiro, infelizmente, a gente tem isso que fala assim, vai dar azar, vou fazer o testamento e vou morrer. Não. Eu tenho cliente que, por exemplo, já tem 10 testamentos. Vendeu vendeu outro, vai lá discutir, doutora, eu vou mudar agora, porque me desentendi com uma tal pessoa, eu quero mudar tudo agora.
Tá bom, vamos fazer novo. Vale o último. Inclusive deve dar uma sensação muito boa, né? Briguei, vou lá tirar do testamento. Aí cria aquela força, né? Fala, não, isso aí não é dar azar, não. Isso resolve minha vida. Aí faz as pazes, põe no testamento de novo. Volta, exatamente. O testamento é muito bom por isso, né? E é ato unilateral, ele não precisa nem pedir não precisa pedir autorização para ninguém. E outra, ele não precisa contar para ninguém. Não, pelo amor, tem umas coisas, tem umas coisas que a gente não precisa ficar contando. Tem coisas, Regina, que às vezes conta para os filhos. Aí o filho vai atrás e tal. Não, o senhor não podia ter feito isso? Podia, a senhora não podia ter feito isso? Pra ninguém. Aí leva o pai num cartório para desfazer o que fez. Entende? Entendo. E depois cria aquela confusão toda. Quer dizer, se era um ato unilateral, de vontade... Dinheiro é seu. Você sabe que até reconhecimento de paternidade, filiação socioafetiva, você pode fazer por testamento, né? E às vezes não quer que saiba, então faz por testamento, faz o reconhecimento. E ó, é sigilo, testamento não é uma coisa que você sai e faz, olha, eu fiz o testamento. Exatamente. Deixa alguém sabendo. Uma pessoa, pelo menos, ou o advogado que seja da família, alguém precisa saber que existe. Deixa eu te contar uma coisa, com o falecimento, ainda que não colocarem deixa testamento, né? Porque às vezes a pessoa não sabe, é obrigatório, deixou o patrimônio, porque todo mundo sabe que tem patrimônio, isso sabe, com certeza. Não vai abrir a sucessão, não vai abrir o inventário, então é obrigada a apresentar a certidão notarial, o cartório notarial. O que é isso? É uma certidão que vai dizer assim, tem testamento ou não tem, e aí vai mostrar todos até o último. O que tem de testamento. Mas como é que vai saber se tem testamento ou não, se não falou para ninguém? Todos os cartórios são notificados? Existe, isso fica registrado lá, cartório notarial. Você faz uma pesquisa e é assim, Regina. Mas se eu for no cartório bem longe? Não importa. Tem importância. Você tem isso registrado. E você sabe o que é legal? Porque assim, eu não posso... eu tenho essa pergunta muito sempre. Fala assim, doutor, eu queria saber se meu pai tem testamento. Eu falo, bom, você só vai saber disso quando ele falecer. Por quê? Chega lá no cartório e fala assim, olha, eu preciso fazer um levantamento de fulano de tal. Cadê o óbito? Cadê a certidão de óbito? Não tem? Então não vai. Não vai, você não vai saber nunca. Então, esta é a importância, 60 dias com essa relação de documentos, pede para um profissional. Porque é coisa. Busque um profissional, cópia de toda a documentação, já separe todos os bens que tem. O que são os bens? São os imóveis. E se quer deixar também, por exemplo, bens móveis... Tá? A pessoa pode até deixar no testamento. Um quadro, alguma coisa. Tudo. E se não entregar no prazo? Existe uma multa. Então a pessoa sempre me pergunta e tem medo disso. Mas olha, 60 dias e se eu não abrir no prazo? Realmente tem uma multa. É de 20%, mas não sobre o valor total. Vai ser uma multa que vai ser aplicada pela Receita, tá? Inclusive no site. Né? E tem 60 dias, mas e se você deu entrada e a partir do despacho do juiz você tem que comprovar isso, porque às vezes demora e ultrapassa esse prazo, então demonstrar com esse despacho e pedir para não aplicação de multa. Tem alguns casos que a gente consegue. 20% em cima do quê? Eu não entendi. É em cima do cálculo do imposto que você vai ter que recolher. Então, por exemplo, não sobre o valor do patrimônio. Se não, Regina, você já pensou, né? Vamos supor que você tenha que recolher 4 mil de imposto. 20% aí você, em cima de 4 mil. Dos 4 mil, tá? Então, é sobre o valor que você vai recolher. É bom saber disso, que as pessoas entram em pânico com isso. Acham que vai ser sobre o valor que vai ser inventariado. Fato é, a gente sempre paga. Sim, com certeza. Próxima pergunta do Tiago. É possível dar dívidas? Essa é a pergunta, Thiago. Dúvida, sim. Então, vamos supor que ele deixou uma dívida de 50 mil... Vamos pôr 500 mil reais. Vamos pôr uma dívida. E ele deixou um patrimônio de 1 milhão. Eu falo ela, né? Falecido. Decujos, que a gente chama. Decujos é o falecido. Depois eu tenho uma pergunta para fazer. Que ótimo. Uma pergunta. É fácil. É fácil. Tá bom. De medo. Bom, não. Então. Deixou uma dívida de 500 mil, patrimônio 1 milhão. 1 milhão. Então lá, o patrimônio cobre a dívida? Cobre. Aí vai dividir este patrimônio de 1 milhão em 5 herdeiros. Então cada um teria direito a receber 200 mil, não é isso? Não, sei, né, doutor? Não. Porque eu já tô cavando. Eu já tô lá na frente. Tá bom. Nossa, excelente. 200 mil. 200 mil. 1 milhão. Então, dividido em 5, 200 mil cada um. Eu vou receber os 200? Não vou mais. Por quê?
porque 500 mil é de dívida. Então, vai ser, cada um dos herdeiros vai receber só 50% daquilo que ele deveria receber. Por quê? Porque a dívida do espólio, olha que nome. Ai, doutora, o que é esse espólio? Espólio é o conjunto de bens deixado pelo falecido. E se for o contrário, deixar um patrimônio de 500 mil e a dívida de 1 milhão? Você só vai pagar até o limite do seu quinhão. Não entendi. Paga a dívida, o quinhão. O quinhão é aquela porcentagem que você tem de então direito. Então não vou receber nada. Nada. Aí é que tá o problema. Mas você... Ainda vai ficar devendo que vai levar essa dívida para além. Ah, pro além. Mas você, se é herdeira, você não vai pagar a dívida do decujus, do falecido, com os bens particulares seus. Sim. Isso é bom. Não recebe nada porque e tem vai gente ficar que nem em dorme. Exatamente. Porque fala, nossa, doutora, quer dizer que eu vou perder minha casa, meu carro, meu terreno para pagar a dívida, né, no inventário? Não, o inventário, o espólio tem que pagar a dívida. Mas se ele não pagar, aí você vai pagar até a proporção daquilo que você recebe. Deixei uma dívida de 500 mil, não tenho nada. Azar de quem está querendo receber. Exato. Mais uma. Olívia. Meu pai havia passado procuração para o meu cunhado para cuidar dos negócios. Veio a falecer, mas já não respondia por si 5 anos antes da morte. Agora eu fiquei sabendo que o meu cunhado doou os imóveis. O que podemos fazer? Regina, precisa tomar um cuidado danado com essa questão de procuração. Não é incomum, tá? O que acontece? A pessoa passa uma procuração. O que é passar a procuração? Você está outorgando poderes para aquela pessoa agir em seu nome. É muito poder. E dependendo do que consta lá, vender, doar, comprar, quitar, dar quitação, fazer empréstimo, financiamento. Tudo pode fazer. Tudo pode. Chega lá no cartório e fala assim, eu quero fazer uma procuração assim. O pessoal do cartório, eles não dão assessoria. Exatamente. Uma coisa, outra. Eles dizem, eu quero fazer uma procuração, eu quero passar total poderes para esta pessoa que vai cuidar da minha vida, eu vou viajar e quero... Pois não, assina aqui. Custa tanto, vai fazer. A responsabilidade de quem? De quem está outorgando poderes. Aí, Regina, o que acontece? Quando ele fez essa procuração, ele estava em plenas capacidade física e mental. Perfeito, perfeito. Só que passou o tempo e essa pessoa teve uma doença degenerativa. Perdeu. Que é muito comum, infelizmente. Perdeu a sua capacidade de responder, né? Mas ele já tinha o quê? Uma procuração. E a pessoa precisa tomar cuidado com isso. Com a pessoa. Por quê? Quando começou este problema, é caso de interdição. É caso de interdição. Ah, mas e a procuração que passou? Decai. Não vale mais. Não vale mais, gente. Então tem que ingressar com processo para interditar, parcial ou não. A família, um responsável, a esposa, filhos, o responsável por aquela pessoa. Essa pessoa para dizer assim. E derrubar essa procuração. Com certeza. E a primeira coisa que tem que fazer é isso, comunicar e pedir, olha, suspender todos os atos praticados. E aí é que tá. O problema aí, há 5 anos, ele já, antes de falecer, ele já tinha perdido a sua capacidade. E o outro com os poderes. Então, fez doação, comprou, vendeu, endividou a família, sei lá o que fez. Por conta dessa procuração, você tem que buscar urgentemente o judiciário e pedir para anular a doação, anular as vendas. Quem pode fazer isso? O juiz, por sentença. Então não adianta você ir lá bater no cartório e falar, olha, mas ele tinha essa procuração 5 anos. Ingressar com ação urgente para reaver. Enquanto é tempo. Enquanto é tempo, para não prescrever, para não perder o direito de ação. Para essas pessoas não se perderem, porque vai saber para quem doou. Pois é, mas quando acontece isso, Regina, sempre... Doou para si mesmo? A gente não pode afirmar não esse 100%. Caso. Não esse caso. Isso. De mas, geral, assim, por exemplo... Doa para si mesmo. Teve um caso, eu peguei e falei para a cliente, olha, é o seguinte, vocês têm que fazer, tem que ingressar com uma ação, porque a pessoa continua, um caso bem parecido, continua tomando providências nesse sentido. Ah, mas vai criar problema. Vai criar, se não tiver problema agora... O problema já existe. Vai ter um problemão lá na frente. Né? Essa também eu acho que é uma coisa do nosso jeito de entender e de viver a família. A gente não quer problema, a gente não quer se indispor. Às vezes é um cunhado, às vezes é um sobrinho, mas meu Deus, vai se magoar. Mas quando a gente fala de dinheiro e de preto no branco e tal, é o seguinte,
assunto prático, vamos resolver. Acabou. E se ficar chateado, a gente depois resolve isso, mas Pois as finanças em dia. E você sabe que pra gente, pra mim, advogado, Deve ser profissional... muito difícil. Regina, Porque você você acaba- matou. É difícil. Você acaba entrando numa seara... Porque eu tenho uma visão que eu chego, eu vejo uma discussão e falo, olha, eu sou aquela história que você já sabe, todo mundo sabe. Olha, não é bem assim. E você é uma profissional, então... Então eu falo, olha, vocês querem problema? Tá, então tem problema, tá aqui. Ou resolve agora, ou E vou é continuar esse com o fulano problema. e essa fulana e não sei o quê, porque tá tudo ali. Exato, exato. Eu sou obrigada a fazer isso, né? Mas é pra isso Goste que a gente ou não contrata goste. o advogado. Por que as pessoas falam, vou tomar as devidas? É como se fossem as devidas providências e fala só as devidas? Eu acredito que Os sim. famosos, os influencers, os tiktokers, Sim, então tu vou vai, tomar, vou tomar as devidas, vou devidas. ingressar com ação, vou processar, não sei. Então é Vou isso. tomar as devidas providências. Eu creio, Eu também, como jornalista. porque eu já falo assim, deve as devidas ser. providências criminais, na área civil, Cabíveis. indenização, cabíveis. As devidas, então eu vou Olha que bacana, né? Vou a Tíria? procurar o advogado. Acho que tem mais uma pergunta, doutora da Maria Vamos lá. José. Não encerrou ainda o inventário. E como fica a questão dos aluguéis dos imóveis da herança? Ah, e aí é outro problema, outro problemão. Porque às vezes, o inventário às vezes demora, dependendo do O que caso. é demora? Porque quando a justiça fala que demora, a gente já fala, olha, Tá bom, vamos lá. senta e espera. Então, hoje nós temos processo digital, bem mais rápido. Mas a gente tem processo que, por exemplo, entra com outro processo, no meio do processo morreu uma pessoa, tem um patrimônio que está sendo discutido, tem uma desconstituição de doação e tal. E aí, 10 anos, 12 anos. Mas hoje já diminuiu bastante, Regina. É possível se fazer um inventário e ter um formal de partilha, tipo, em 4 meses. Você pode fazer em cartório, porque nós temos também hoje a possibilidade de fazer em cartório. E aí, o que acontece nesse caso? Com a demora desse inventário, tem um patrimônio. O patrimônio faz parte do espólio. Lembra que a gente falou lá? Faz parte do espólio. O espólio tem que se pagar? Tem que se pagar. Como que você paga isso? Com os proventos dos próprios bens Que foram deixados. desse espólio, do espólio, dos bens deixados. E aí você faz o quê? Tem essa casa aqui, este apartamento aqui, este terreno lá, vamos alugar. Enquanto tá bom. rola o processo. O processo, vai rolar. Tá, então, o processo tem que pagar custas, tem que pagar advogado, tem que Sim, pagar taxa de imposto cartório. taxa de cartório, imposto e uma série de coisas. Manutenção do patrimônio, porque tem que manter o patrimônio. Sim, senão- Então, o inventariante responde por isso. Aí, por exemplo, quem ficou responsável de alugar? Aí tem lá 5 herdeiros, né? E um deles ficou encarregado de alugar. Tá. Ah, mas você que entende mais dessa parte, você aluga. Ele aluga, recebe os aluguéis, paga lá as despesas, vamos dizer assim, se corre tudo bem, só que ele não presta contas para os demais herdeiros. Isso é muito ruim, porque ainda que esteja fazendo corretamente, sempre vai gerar dúvida na cabeça dos outros. E este valor dos aluguéis não é do herdeiro, é do espólio. É de todo mundo. Exatamente. Faz Então- parte deste patrimônio que é o espólio. O sujeito Do tem que conjunto de prestar bens. contas e o que sobrar, se sobrar, vai como parte Isso. da herança ser dividida. Se o inventário estiver em andamento, ele não vai dividir, porque aquela pessoa que arrecada os aluguéis, ou mesmo a inventariante, ela não pode simplesmente dividir, falar, olha, isso aqui é seu, a não ser que tenha ordem judicial. Tá. Então, o mais adequado é deposita em juízo, porque isso vai depois fazer vai ser parte dividido. e dividido de acordo com a lei com que o juiz definir. E se esse valor não for o suficiente para pagar manutenção, advogado e as custas do processo e tal? Então, é porque está sendo mal administrado, Olha. ou porque esses proventos desse patrimônio não são suficientes, ou alguma coisa acontece de errado. O grande problema é quando alguma coisa acontece de errado. Verdade, Ai, né, a gente Regina? ri. Então, se, por exemplo, aquele valor não supre e as despesas para manutenção são maiores, então fala assim, vamos fazer uma reunião. Olha, estamos em 5, está ultrapassando o valor mensal de R$5.000. Vocês vão ter que colocar 5 mil para manutenção dos bens e tal, ou vamos vender um imóvel. Como que nós vamos fazer? Ah, pode vender assim aleatoriamente? Não, é do Então, espólio. vamos pedir autorização judicial para colocar esse imóvel à venda, tem que se prestar conta, apresentar por quanto, esse valor tem que ser depositado em juízo, dizer, olha, excelência, nós estamos precisando tirar
este mês 5 mil para pagar as despesas. Aí o espólio vai se mantendo. No caso da família não se entender e tal, é sempre bom ter um advogado, porque aí os advogados conversam entre si, você evita esse desgaste da família. Esse é né? um problema, Regina, porque às vezes eu sempre falo pro colega que tá falando, olha, você não ligue para o meu cliente, eu não ligo para o seu, é questão de ética. Exato. Porque você sabe o que acontece? Quando juntam as partes, você se entende com o cliente, mostra o outro lado, fala numa linguagem própria dele. Mostra as opções. As opções. Tem cliente que fala assim, doutor, eu não quero acordo de jeito nenhum. Eu sei que talvez o acordo fosse melhor, mas eu mostro isso para a pessoa. Mas a pessoa tem a vontade dela. A decisão é dela. O patrimônio é dela. Então eu digo, eu respeito e vou fazer exatamente aquilo que você quer. Mas você pode perder, não, mas eu quero, então eu respeito. Então tem que se fazer uma reunião e quando existe alguma possibilidade de acordo ou primeiro os advogados têm que falar para depois levar para as partes, porque às vezes, Regina, você fala assim, não, vai dar tudo certo. Uma reunião acaba muito mal. Briga mesmo. Feia, coisa de ter que separar. De ter que separar. Às vezes um soco na mesa, quebrar a mesa. Olha, 29 anos de trabalho eu já vi bastante coisa. Então, assim, uma coisa que às vezes você tá no fio da navalha, sabe? Assim, deu acordo, tá tudo na paz, tá tudo resolvido. Se encontram. Pronto. Precisa ter esse feeling, precisa ter essa percepção. Para saber essa sensibilidade, né? Para saber se é hora do povo se encontrar ou não. Isso. Pode ser que depois do acordo vai estar todo mundo junto e vai mil maravilhas. Sim. Mas até então, até a hora do acordo é tenso, muito delicado. Tem que saber conversar com as partes. E todo mundo, e a gente imagina todo mundo sentindo o falecimento desse ente querido, né? A gente parte desse princípio. E as emoções, esse jogo de emoção? Ah, mas você teve mais, mas você era mais apegado. Mas você isso, mas você nem sabia de nada, não ajudou nada. Desse jeito. Aí, como que a gente faz? Não, peraí, pera um pouquinho. Vamos conversar, calma. Peraí, não é bem assim, vamos. Você tem que, às vezes, tem que ouvir. Você vai numa audiência, às vezes, de conciliação, fala assim, não, hoje vamos fechar esse acordo, né? Todo dia. Regina, às vezes não dá. Dá tudo errado. Tudo errado. Não dá para saber, o ser humano é uma caixinha de surpresa. Então, às vezes, bota para fora numa mesa de audiência, numa tentativa coisas que não tinham vindo à tona ainda. E é uma surpresa para o profissional, é uma surpresa para a gente. Quantas vezes a gente já não se pegou botando tudo e fala, nossa, eu saí de mim, né? Você já passou essa situação que você fala, eu vou tomar essa atitude? Chega na hora, muda? Mas o ideal é você fazer o seguinte, olha o que eu faço, respiro, penso, eu falo, daqui 5 minutos eu vou pensar de novo nisso. Porque a chance de você errar numa emoção e falar, magoar as pessoas numa família, grande. Numa situação dessa, é grande. Doutora Sandra Daniotti está no Instagram como Sandra Daniotti, Daniotti com 2 T's e Daniotti. Telefones da doutora Sandra Daniotti, 3857-5778 e para mandar mensagem é o 945543405. Eu vou repetir o telefone, 3857-5778. Obrigada. Mandar mensagem, 945543405. Isso, é a Aline, minha assistente, advogando agora, e ela vai dar, assim, orientação básica para as pessoas inicialmente. Tá Obrigada bem? por ter vindo. Eu que agradeço muito. É sempre uma aula. Até breve. Obrigada as perguntas suas não são tão difíceis. Eu fico preocupada. Quando eu falo tem uma pergunta, não é tudo fácil. Até breve, doutora. Até.